Júpiter retorna ao movimento direto depois de alguns meses de retrogradação. Júpiter permaneceu retrógrado em Gêmeos de 9 de outubro a 4 de fevereiro e agora nós temos aí uma possibilidade, uma oportunidade muito grande de encontrar caminhos que nos direcionem a uma realidade de prosperidade e abundância. É o tema do vídeo de hoje, mas antes da gente aprofundar, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para que você fique a par das próximas atualizações que subirem por aqui. E para você que está chegando agora, que ainda não me conhece, eu me chamo Felipe Freza, sou analista junguiano, astrólogo, e o intuito desse canal é apresentar a astrologia para você atrelada à psicologia profunda de Jung, para que você aprenda a utilizar esse método milenar de autoconhecimento dentro do seu processo de desenvolvimento pessoal. O retorno de Júpiter ao movimento direto abre um campo de possibilidades e de oportunidades muito significativas na nossa vida. E esse é um momento importante porque nós já revisamos muitas questões e estamos abertos para entender de forma mais clara o que nos trará realização e contentamento na nossa vida. Isso na sua vida profissional, relacional, individual, nos seus projetos, no seu negócio. Esse retorno de Júpiter ao movimento direto realmente aí traz uma possibilidade de a gente realmente se abrir para o novo e abrir espaço para olhar para a nossa realidade a partir de diferentes pontos de vista. Bom, Júpiter iniciou o seu trânsito por Gêmeos no dia 24 de maio de 2024. Então, a partir desse momento, nós iniciamos um processo onde Júpiter foi ampliando a nossa visão e a nossa percepção mental, já que ele está em trânsito pelo signo de Gêmeos, um signo muito diverso, para que a gente conseguisse olhar para caminhos possíveis. Possibilidades se apresentaram para a nossa vida desde o dia 25 de maio de 2024. Então, dê uma refletida aí sobre o que você viveu aí durante esse período, porque realmente a gente começou a ir na direção de uma realidade que nos trouxesse novos aprendizados, talvez você buscou novos conhecimentos, conexão com pessoas que pudessem te trazer uma ampliação da sua visão sobre determinados assuntos, a busca por solucionar e resolver problemas que estavam de alguma forma impedindo você de ir na direção dos seus objetivos. E durante o período de retrogradação, que aconteceu de 9 de outubro a 4 de fevereiro, o chamado foi para que a gente se voltasse para dentro e começasse a analisar tudo aquilo que foi construído e absorvido de 25 de maio a 9 de outubro de 2024. Então, Júpiter, durante esse período, de 25 a 9 de outubro, nos trouxe uma possibilidade de expansão e crescimento, onde as oportunidades se apresentaram na nossa vida. E durante o período de retrogradação, essa expansão que até então acontecia externamente, ela passa a acontecer no plano interior. A gente precisa voltar para dentro para refletir e utilizar o nosso discernimento para que a partir da análise de todas essas possibilidades que se apresentaram na nossa vida, a gente pudesse entender qual é o foco da nossa atenção, o que melhor se encaixa na nossa realidade e na nossa vida nesse momento. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a partir de 25 de maio de 2024, você começou ali ver, nossa, eu quero fazer isso, ou aprender isso, ou fazer esse curso, essa formação, esse aperfeiçoamento, para eu conseguir chegar num cargo que eu desejo ali na minha empresa, no meu trabalho. Então você começou esse processo, começou a ir atrás de informação, começou até mesmo a estudar e aprofundar. De repente, quando Júpiter volta no movimento retrógrado, você começa a se questionar, será que é isso? Será que não é? Será que eu quero realmente estar nesse lugar, nessa empresa? Será que eu posso ir para outros locais? Então todo esse conhecimento adquirido, todas essas novas possibilidades que se abriram a partir desse estudo, dessa conexão com outras pessoas, com o seu networking, com a ampliação da sua visão, do seu intelecto para outras realidades, você começa a refletir durante a fase de retrogradação, talvez entrando em contato com algumas inseguranças, alguns medos, alguns questionamentos, fazendo aí algumas provocações, às vezes até tentando fazer alguns movimentos, mas não conseguindo, porque a retrogradação foi chamando você para ir para dentro de você.
Ou talvez durante o período de retrogradação você estava ali pensando fazer, ou durante o trânsito, o início do trânsito de Júpiter por Gêmeos, você estava pensando em fazer uma viagem ou iniciar algum estudo, uma formação, e durante a retrogradação você começa a questionar tudo isso. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que é para esse lugar mesmo que eu vou? Então você começa a reavaliar e a entender o que de fato está alinhado e atrelado ao seu coração, ao que o seu momento de vida pede para você. Agora, com o início do movimento direto de Júpiter, as coisas elas começam a fluir um pouco mais. Questões que estavam ali um pouco paradas, estagnadas, situações que foram muito digeridas, muito refletidas, negociações que talvez também estavam um pouco mais paradas, que não estavam caminhando, muitos processos aí que estavam emperrados, agora eles começam a fluir um pouquinho mais, a gente começa a sentir que a expansão ela começa a realmente a acontecer. Então esse é um momento de clareza, esse é um momento onde é muito importante que a gente observe e entenda quais foram as conclusões que nós chegamos de 8 a 4 de fevereiro, de 9 de outubro de 2024 a 4 de fevereiro, o que a gente chegou, quais foram as conclusões tomadas ao longo desse período de revisão em relação a esses caminhos possíveis, a essas oportunidades, a essas possibilidades, porque isso provavelmente já está muito claro, já está muito fresco na sua cabeça. E agora realmente é o momento de seguir esse caminho e entender que, olha, é isso mesmo, eu vou ter que fazer essa formação, vou ter que começar a estudar isso para me aprimorar, ou é esse caminho mesmo que eu tenho que seguir, eu já não estou mais feliz no meu trabalho, na minha carreira, eu vou precisar fazer uma transição de carreira, ou vou precisar mudar de emprego, ou vou precisar realmente aí fazer uma mudança no meu relacionamento, porque as coisas não estão legais da forma como estão, eu preciso aí viver uma mudança, a gente vai precisar conversar junto, a gente vai precisar entender quais são os nossos planos em conjunto, onde a gente deseja chegar. Nossa, agora realmente é o momento de eu fazer aquele investimento que eu estava pensando, que eu não estava me sentindo tão seguro em fazer antes, agora eu vou fazer porque isso já está mais claro, é realmente isso que vai ser melhor para mim. Então agora esses caminhos eles começam a se clarear, eles começam a se elucidar. E um ponto importante de um trânsito de Júpiter pelo signo de Gêmeos é que ele está muito conectado dentro da psicologia analítica, a gente fala do arquétipo do trickster, né? Que é como se fosse ali o palhaço, o bobo da corte que te prega uma peça quando você menos espera. E esse movimento, ele vem muito nesse processo de dispersão. Quando a gente menos espera, quando a gente menos está ali consciente, ela vem e passa a nossa dá aquela rasteira na gente, né? A gente acaba ficando desnorteado sem saber muito bem o que fazer, porque a gente tinha pensado que a coisa ia funcionar de uma forma e de repente ela começa a funcionar de outra, e é uma oportunidade realmente para a gente se conectar conosco mesmo, entender que talvez tenham alguns aspectos do nosso inconsciente que estão ali pregando peças, que estão ali nos convidando a olhar para coisas que foram negligenciadas, que não foram realmente bem desenvolvidas ainda. E às vezes uma decisão que precisaria ser tomada, que você está muito certo de tomar, de repente você vê alguma coisa errada acontece, ou você vive ali um processo de autossabotagem. Esse é um processo importante para você olhar para dentro de você se voltar para você e entender o que é que está gerando esse processo autossabotador, o que está gerando esse impedimento. Nesse movimento, talvez seja importante você fazer uma análise, se entender, se compreender, quais são essas dinâmicas ocultas que estão gerando esses bloqueios e esses impedimentos, que estão gerando essa dispersão, que estão gerando esses processos autossabotadores, que estão impedindo você de fazer aquilo que você já sabe que precisa ser feito na sua vida para você conseguir crescer, para você conseguir se desenvolver. Vale lembrar que sempre que a gente fala de Júpiter, e nesse período, nesse momento que Júpiter está em trânsito pelo signo de Gêmeos, principalmente agora, essa primeira semana, onde ele está no movimento direto, a gente tem ali a energia de Mercúrio em trânsito pelo signo de Aquário. Nós temos Saturno, que é um dos primeiros regentes de Aquário, em trânsito pelo signo de Peixes. Então a gente está no momento real de olhar para aquilo que precisa ser estruturado no campo dos nossos sonhos. Quais são os compromissos que precisam ser estabelecidos com você para que você realize os seus sonhos, os seus objetivos de vida. E muitas vezes essa dispersão e essa tendência a se desconectar da realidade faz com que você não realize, porque você se frustra quando as coisas não acontecem da forma como você idealizou, como você imaginou, porque você não consegue, você desiste quando você precisaria
precisaria colocar um pouco mais de esforço, de atenção, de perseverança, de constância. Então, não desista, não desista, mas esteja atento, esteja atenta para avaliar prós e contras e entender que talvez esse caminho que você tem escolhido, que você está tanto tempo ali tentando, será que realmente é esse caminho? Será que não existem outras possibilidades? Muitas vezes se abrir para o novo pode trazer a resolução de conflitos e situações que há muito tempo você tem tentado resolver aí na sua realidade, tá? Então essa é uma dica aí desse trânsito de Júpiter que inicia seu movimento direto pelo signo de Gêmeos, tá bom? Em termos práticos, Júpiter direto em Gêmeos pode trazer benefícios como oportunidades de networking, facilidade para aprender novas habilidades e abertura para explorar diferentes culturas e formas de pensar. É um período propício para publicar ideias, engajar-se em projetos colaborativos e expandir a sua influência através da sua comunicação. No entanto, é importante manter o foco e evitar a dispersão, já que Gêmeos pode nos levar a querer abraçar muitas coisas ao mesmo tempo. Então, quando a gente faz esse movimento de querer abraçar muitas coisas ao mesmo tempo, às vezes a gente não aprofunda em nenhuma delas, né? Essa é uma característica desse trânsito. A gente fica muito na superficialidade e entender, refletir sobre o que você dá conta nesse momento na sua vida. Talvez seja um momento de buscar um pouco mais de minimalismo, porque o excesso pode realmente impedir você de expandir e se desenvolver ali em áreas que sejam muito mais importantes para você. Às vezes a gente precisa focar numa coisa, duas, três. Às vezes passando um pouco mais disso, a gente já não vai conseguir ter tanta eficiência e ser tão bom ali, dar a atenção necessária para aquilo que a gente precisa. Então, se você precisa estudar para passar num concurso, se você precisa estudar para realmente finalizar aí uma formação, uma pós-graduação, alguma coisa que você precise aí na sua vida, foque nisso. Se você precisa focar no seu trabalho porque você sente que você está ali entregando, né, não tão bem assim, o seu desejo é ganhar uma promoção, é chegar em um lugar que você se sinta mais reconhecido, então trabalhe nessa direção, se estimule a dar o seu melhor ali. Se você não está feliz onde você está e você quer mudar, quer sair da sua empresa, dessa empresa que você está hoje, ir para uma outra empresa, iniciar um novo momento, fazer uma transição de carreira, foque nisso, estude. Como que eu faço para vivenciar uma transição de carreira? O que eu desejo na minha vida agora? Eu não estou satisfeito com o que eu tenho hoje. O que eu posso trazer de novas possibilidades para a minha vida, né? O que tem a ver com você nisso? Uma análise astrológica, uma análise de mapa natal pode te ajudar muito. Se você não está feliz com a vida que você tem hoje, com o trabalho que você tem hoje, você quer mudar, fazer uma transição, mas você não sabe o que fazer, talvez uma análise astrológica vai te auxiliar a se entender com profundidade e trazer aí a consciência das suas virtudes, dos seus talentos, daquilo que toca o seu coração, que te faz vibrar, para que você consiga seguir na direção de algo que faça sentido para você e construir realmente um novo caminho. Então, se for isso, foque nisso, foque a sua atenção nessa transição, foque a sua atenção nessa mudança que você precisa viver dentro do seu relacionamento, quais são as possibilidades possíveis para que você possa encontrar um espaço de mais harmonia, de mais contentamento. Qual é o espaço que vocês precisam criar juntos? Quais são as possibilidades disponíveis nessa relação? Vocês têm sentado juntos? Vocês têm estudado sobre o que vocês desejam? Quais são os caminhos que juntos vocês precisam seguir? Eu gosto muito que o Bert Hellinger, né, que é o criador das constelações familiares, ele fala que um casal que cresce junto é um casal que olha na mesma direção, não que está ali se confrontando o tempo inteiro. Então, qual que é a direção que vocês, como casal, desejam seguir nesse momento? Quais são as possibilidades possíveis? Sentem, olhem para isso, reflitam sobre isso. É isso que vai trazer a possibilidade de crescimento e de expansão. Quando a gente se conecta com novas ideias, com novas possibilidades, dialoga com pessoas, às vezes você pode estar inseguro frente a alguma situação na sua vida, converse com seu amigo, com uma pessoa da sua confiança, com um colega de trabalho, peça ajuda, peça novas informações, estude, leia livros, absorva informações, porque essas informações elas vão abrir esse espaço para novas possibilidades. Lembrando que no final agora do mês de fevereiro, Marte
retorna ao movimento direto. Isso é muito legal, isso é muito importante. No dia 24 de fevereiro, Marte encerra a sua retrogradação de Leão. Então a gente vai sentir aí que na área onde nós temos o trânsito de Marte, que pega aí Câncer e Leão, as coisas vão começar a fluir de uma forma um pouco mais acelerada. Infelizmente aí, ou felizmente, né? Infelizmente não, mas felizmente a gente tem aí alguns trânsitos bem intensos no mês de março. Nós já começamos o mês de março com uma Vênus retrógrada em Áries. Depois, no dia 14, nós temos um eclipse solar total em Virgem. No dia 15, nós temos o início da retrogradação de Mercúrio no signo de Áries. No dia 29, nós temos o segundo eclipse parcial solar no signo de Áries. Nós temos o ingresso de Netuno em Áries. Então, assim, o mês de março ele está um mês um pouco cataclísmico. É importante a gente ir se preparando já agora, porque o mês de março provavelmente ele vai pedir que a gente se volte um pouco para busca de estabilidade, estabilidade emocional, estabilidade mental, porque tem muita coisa acontecendo no mês de março, um início da catalisação de muitos processos. Então, talvez o mês de março não seja um mês para resolver muitas coisas, tá? O mês de março seja um mês para a gente realmente vivenciar esses processos internos, tomar consciência de muitas questões do nosso passado que estão impedindo a gente de viver uma vida de mais significado e mais sentido, questionar realmente algumas estruturas antigas que estão presentes aí nos nossos relacionamentos, na nossa vida como um todo, para que a gente possa se libertar e ir na direção de um futuro que nos conecte, que nos traga sentido na nossa vida, tá? Isso vem muito forte porque nesse ano a gente já tem aí os eclipses iniciando no eixo Virgem e Peixes, o que vem trazer realmente aí essa necessidade de um olhar mais cirúrgico para essas estruturas que a gente foi criando e assumindo, esses papéis que nós fomos assumindo ao longo da nossa vida, de extrema eficiência, de ser bom em tudo, de se exigir além da conta muitas vezes, para a gente ir na direção de um lugar que realmente nos toque em mais profundidade, onde a gente possa se despir dessas necessidades, né, dessas exigências sociais, familiares, relacionais, profissionais, que pedem que a gente se enquadre dentro de uma caixinha, né, para a gente ir na conexão, se voltar para a conexão com a nossa essência, com o nosso ser mais genuíno, para ocupar nosso lugar no mundo a partir daquilo que realmente nos compete, a partir daquilo que nos faz feliz. Eu falo muito aqui no canal que a gente realiza e a gente vive o nosso propósito quando a gente se conecta com aquilo que realmente nos toca, com aquilo que nos gera alegria e contentamento, que às vezes não é tão simples assim, né? É fazer aquilo que a gente ama fazer, também vai dar trabalho, também vai exigir que a gente se dedique, também vai exigir perseverança, às vezes a gente não vai querer fazer determinadas coisas, mas a gente vai precisar fazer porque é o nosso trabalho e a gente precisa, né? E uma coisa muito importante é que propósito a gente vai descobrindo, ele vai se elucidando pra gente com o tempo, não é uma coisa que chega assim de uma hora para outra e fala, esse é meu propósito de vida, eu vou seguir esse caminho. Não, o propósito ele acontece, ele se descortina ao longo da nossa jornada, né? Então isso é um ponto muito importante e fica aí a dica, né? Num momento como esse, um mês de março, que ele vem com bastante intensidade, nada melhor do que a gente se aprofundar num processo analítico, num processo psicoterapêutico, para já ir preparando o terreno para receber esse quantum de informação que vai emergir aí do nosso inconsciente durante esse período, né? Com todas essas retrogradações no mês de março, essas duas retrogradações de Vênus e Mercúrio, com esses eclipses, né? Esse período entre eclipses que acontece de 14 de março até dia 29 de março, então realmente é um mês aí onde as coisas elas vão se intensificar um pouco mais. Então se a gente já puder preparar esse campo e começar a se trabalhar, realmente a gente vai passar por esse período com mais leveza. Espero que você tenha gostado desse vídeo, curta, comente, mais uma vez é muito bom aí interagir com vocês. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar nos comentários, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo todas as mensagens. E é isso, pessoal. Para você, mais uma vez, que deseja iniciar um processo analítico na linha da psicologia analítica, entre em contato comigo, agende a sua primeira sessão. O processo ele acontece de forma recorrente, com atendimentos semanais ou quinzenais, onde eu integro também a sabedoria da astrologia terapêutica, da constelação familiar sistêmica, outras técnicas e ferramentas integrativas que auxiliam você a entrar em contato com alguns conteúdos emocionais que muitas vezes foram reprimidos, ressignificando traumas, para que você possa ir na direção dos seus objetivos
conectado com você, com conforto psíquico, mental e emocional. E para você que deseja fazer uma análise astrológica para se conhecer com profundidade, entender o seu momento de vida e para onde você está indo, o link também está aqui na descrição do vídeo. Será um prazer aí te conduzir nessa jornada a partir da análise do seu mapa astrológico. Um forte abraço e um lindo retorno de Júpiter direto para você. Namastê!